E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O ano é 2042. Rain é uma órfã que mora na colônia espacial Jackson's Star, a 65 anos-luz da Terra. Seus pais morreram de pneumonia após décadas de trabalho forçado nas minas estelares. Seu irmão Andy tenta manter o bom humor através de trocadilhos, mas ela só quer saber de ir embora dali. A vida é triste na colônia, pois não há nenhuma luz natural e todos os habitantes são explorados sem dó pela mega empresa Weyland-Yutani. O sonho de Rain é morar no planeta Ivaga, e Andy até faz planos de ter um cavalo quando chegarem lá. Agora que a cota mínima de serviço foi atingida, os irmãos estão livres para fazer as malas. Mas quando Rain vai dar entrada no pedido de autorização de viagem, a funcionária se recusa a liberar sua saída. Há uma falta de mão de obra no momento e por isso as cotas mínimas foram dobradas. Rain vai ser transferida para as minas, onde terá que trabalhar pelo menos mais 6 anos. Ela começa a protestar, mas então percebe que seu irmão está sendo atacado. É nesse momento que descobrimos que, na verdade, Andy é um androide. Ele foi programado pelo pai de Rain para agir como um irmão protetor. Infelizmente, Andy não funciona mais como deveria e agora é Rain quem tem que cuidar dele. Depois de socorrê-lo e reiniciar seu sistema, ela tenta se conformar com a injustiça que acabou de sofrer. Então ela recebe uma ligação de Tyler, seu ex-namorado. Dizendo que tem novidades interessantes, ele pede que ela vá até o seu trailer e que traga Andy também. Chegando lá, Rain encontra vários outros jovens. Navarro é a piloto da turma, Kay é irmã de Tyler e Bjorn é primo deles. Bjorn não é muito fã de androides e faz questão de deixar isso claro na maneira como trata Andy assim que ele chega. A novidade de Tyler é sobre um sinal que foi captado há alguns dias, por acaso. Ele descobriu que a Estação Espacial Renaissance, abandonada há muitos anos, está agora à deriva não muito longe dali. Seu plano é roubar as cápsulas criogênicas que estão lá para fugir da colônia. Leva 9 anos para chegar em Ivaga, e o único outro meio de obter o criogênio necessário para viajar em segurança seria uma autorização de viagem. Rain se impressiona com a audácia de seus amigos. A Renaissance é propriedade da mega empresa Weyland-Yutani e se eles forem pegos nunca vão poder sair dali. Então ela percebe porque foi convidada a participar. Seu irmão artificial também foi produzido pela empresa e funciona com a mesma tecnologia. O grupo precisa dele para burlar os sistemas de segurança da estação, que é operada pelo computador Motter. Rain não quer que Andy se arrisque, até porque ele não funciona mais como deveria. Bjorn tenta convencê-la do pior jeito possível, chamando seu irmão de lata velha. Tyler pede desculpas pelo comportamento do primo, mas diz que ele tem razão em insistir. Tanto Tyler como Rain são órfãos por culpa da Weyland-Yutani, e ela sabe muito bem que nunca vão parar de explorar as famílias que vivem na colônia. Essa pode ser a última chance deles. Além disso, ele promete que ela nem terá que sair da cabine. Rain ainda está com medo, mas decide encarar o risco e se junta ao grupo. Os jovens embarcam na nave Kerbalin sem intenção de voltar. Os problemas começam a aparecer quando eles aproximam da Renaissance. De acordo com os cálculos, a estação vai sofrer uma colisão destruidora em cerca de 36 horas. Tyler garante que não há problema, dizendo que eles conseguirão entrar e sair tranquilamente antes que isso aconteça. As 3 garotas permanecem na Kerbalin enquanto Andy e os meninos vão buscar as cápsulas. Quando Andy aciona o botão, a porta é destrancada sem problema. Os 3 entram na estação e logo percebem que o gerador de gravidade está com defeito. Isso causa uma série de trancos e alguns acidentes, pois a gravidade vai e volta abruptamente. Andy então ativa o sistema Motter e assim consegue corrigir o problema. Tyler avisa que já encontrou as cápsulas. Porém, quando ele verifica uma delas, o visor informa que só há criogênio suficiente para congelar o passageiro por 3 anos. Sabendo que leva o triplo disso para chegar a Ivaga, o grupo começa a perder as esperanças. Mas Tyler não desiste. Seus sensores detectam um depósito de criogênio em algum ponto da estação espacial, o que significa que ainda é possível recarregar as cápsulas. Bjorn comenta sobre o excesso de aparato militar a bordo da estação. Ele suspeita que a embarcação esteja em alguma espécie de quarentena. Mas Tyler de novo afirma que não há com que se preocupar. Qualquer coisa que tenha infectado os tripulantes já deve ter morrido há muito tempo. Ao longo da expedição, Bjorn continua sendo rude com Andy, por mais que o androide evite irritá-lo. Rain pergunta às outras garotas por que ele age dessa forma. Navarro explica que houve um vazamento de gás nas minas de Jackson's Star. 3 pessoas ainda estavam presas lá dentro quando o androide responsável pela segurança mandou fechar a saída. Uma delas era a mãe de Bjorn. Kay começa a passar mal e Rain descobre que ela está grávida. Ela promete não dizer nada a Tyler e pergunta quem é o pai, mas Kay apenas desconversa. Dentro da nave, Andy começa a fazer seus trocadilhos para aliviar a tensão dos humanos e acaba piorando a situação. Bjorn perde a paciência com ele e revela que seus dias estão contados. Ele não pode ir para Ivaga com eles porque o planeta não aceita pessoas sintéticas.
Ouvindo a conversa, Rain se sente mal por não ter contado a verdade, mas Andy não está realmente chateado. Sua diretriz principal é sempre buscar o que for melhor para ela. O trio está quase no centro da nave agora e percebem que os equipamentos que deveriam estar desligados ainda estão funcionando. Isso preocupa Navarro, mas os meninos garantem que não há ninguém a bordo. O que eles não conseguem explicar são as partes danificadas da nave. Cada vez mais parece que algo terrível aconteceu ali. Eles encontram inclusive o que parece ser metade de uma pessoa, mas Bjorn conclui que é apenas um androide. Tudo isso é esquecido quando eles chegam à câmara de criogenia e encontram mais do que suficiente para alimentar todas as cápsulas. Porém, Bjorn machuca os dedos tentando abrir um compartimento e o alarme de emergência é acionado. As portas da câmara se fecham e nem mesmo Andy consegue abri-las. Força bruta também não adianta. Rain e Navarro são forçadas a entrar na nave para ajudá-los. Passando pelo outro androide, Rain tem uma ideia. Andy não deve estar conseguindo reverter o lockdown porque não tem acesso especial, mas ela pode transferir as credenciais do androide antigo para Andy. Ela leva um susto enorme quando o robô agarra seu braço de repente, mas ele só volta à vida por um breve momento reagindo à intromissão do aparelho de Rain. Ela consegue obter o chip com os dados de acesso e passa para Tyler pelo buraco na porta. Ele insere o novo chip em Andy, que começa a reiniciar. Rain diz que pode levar alguns minutos. Sem que os rapazes notem, criaturas pegajosas começam a se soltar dos casulos que antes estavam congelados. Por um momento, Navarro pensa que seus amigos estão brincando quando dizem que há alguma coisa se movendo na água. Mas então Bjorn é derrubado e logo em seguida um dos aliens agarra seu rosto. Apavorado, o rapaz consegue se soltar e atira longe a criatura. Agora todos estão em pânico e Andy ainda não terminou de reiniciar. Um segundo alien ataca Tyler e é Bjorn quem o salva. Enquanto Rain tenta desesperadamente abrir a porta, finalmente Andy sai do transe. Ele consegue abrir a porta e os três saem correndo. Eles tentam selar a câmara de novo, mas os aliens arrebentam a porta com facilidade. Navarro é a próxima vítima do abraço facial e dessa vez ninguém consegue remover o agressor. Então Andy surpreende a todos quando ele começa a falar. Não mais tímido e inseguro, ele demonstra um nível de inteligência muito acima de seus colegas orgânicos. Sua análise da criatura conclui que Navarro não está em perigo imediato. O alien parece estar mantendo a garota viva, mas não se sabe ainda por quê. Bjorn quer eletrocutar a criatura imediatamente, mas Andy explica que isso seria fatal para Navarro, já que a cauda está enrolada em seu pescoço. Quando Rain começa a fazer perguntas sobre a raça específica desse alien, Andy não tem as respostas. Sua IA foi atualizada em termos de capacidade mental, mas as informações em si ainda estão no outro androide. Então é hora de interrogar o anfitrião, que se chama Rook. Ele acorda muito agitado e falando sobre sua antiga missão até entender melhor o que está acontecendo. Para o desespero geral, ele diz que não tem como salvar Navarro. O alien está implantando sua semente, que vai começar a crescer logo e ela não vai sobreviver ao processo. Tudo que eles podem fazer por ela é interromper seu sofrimento da forma menos dolorosa possível. Rook também avisa que eles precisam sair da nave imediatamente porque suas vidas estão em perigo. Só quando ele aponta para cima é que os jovens notam uma presença no recinto. Uma criatura enorme está suspensa no teto. Rook conta a eles que esse é o xenomorfo que arruinou a missão da nave Nostromo há 20 anos. A única sobrevivente conseguiu isolar o monstro na câmara de ar. Desde então, a Weyland-Yutani vasculhou o espaço à procura do espécime. Quando foi finalmente encontrado, os cientistas acreditavam que estivesse morto. Porém, Rook diz que o xenomorfo é um organismo perfeito, capaz de sobreviver a qualquer tipo de condições adversas. Ignorando a admiração do androide pela espécie inimiga, Rain sugere que eles tentem congelar a cauda do alien para soltá-lo do pescoço de Navarro. O plano funciona e o alien é afugentado enquanto a garota recobra os sentidos. Antes que seus amigos comemorem, Rook tem mais avisos desagradáveis. Ele diz que há 60% de chance de que ela já esteja infectada. Ele faz um apelo ao seu colega sintético, dizendo que ele precisa tomar as decisões difíceis quando os humanos se mostram incapazes de lidar com as emoções. Andy concorda com Rook. Ele diz a Bjorn que não vai permitir que Navarro retorne com eles. Conforme o esperado, Bjorn reage com violência. Por um breve momento, Andy volta à sua personalidade anterior. Ele pede perdão a Rain pelo que está prestes a fazer e então sai no encalço dos outros dois. Bjorn consegue voltar para a Kerbalin com Navarro, e ela dá início ao procedimento de partida. Tyler fica chocado ao perceber que eles estão indo embora. Kay pergunta a Bjorn o que houve. Ele começa a dizer que Andy se tornou uma ameaça, mas sua explicação é subitamente interrompida. Navarro está se sentindo mal. Com uma ferramenta de raio-x instantâneo, ela vê um alien se movendo entre suas costelas. Kay tenta ajudar a amiga, mas ela entra em colapso. Seu peito explode e um filhote de xenomorfo começa a sair. Sem piloto, a Kerbalin começa a sair do controle e colide com a Renaissance. Rain e Tyler decidem tentar salvá-los.
Andy os avisa que a explosão alterou o curso da estação, encurtando o tempo que eles tinham calculado antes. Para chegar até Kay e Bjorn, eles precisam cruzar o módulo Rômulo, que está infestado de aliens. Enquanto decidem o que fazer, Rain e Tyler não percebem que Andy se afastou deles. Rook está se comunicando com ele secretamente. Ele o chama até a sala de controle e pergunta qual é a sua diretriz principal. Andy parece não se lembrar mais de sua programação inicial e não menciona Rain em momento algum. Aproveitando a oportunidade, Rook declara que há uma nova diretriz objetivo a partir de agora. Andy precisa completar a missão original. Ao reencontrar Rain e Tyler, ele diz que estava apenas pesquisando alternativas. Ele explica que os xenomorfos não enxergam e só conseguem localizar a presa através da temperatura corporal. Rain tem uma ideia ao ouvir isso. Eles podem elevar a temperatura do ambiente até que seja a mesma que a deles, confundindo assim a percepção das criaturas. Andy concorda que pode dar certo e eles colocam o plano em prática. Ele avisa aos dois que ainda há perigo, pois os aliens vão detectar qualquer oscilação de temperatura. Por mais que seja difícil, eles precisam manter a calma. Correr também está fora de questão. Os dois então começam a travessia na ponta do pé. Para piorar a situação, os tripulantes que não sobreviveram ao convívio com xenomorfos ainda estão por ali, assustando os dois. Enquanto isso, Kay também está passando por apuros. Ela recobrou os sentidos depois que a nave bateu, mas agora está sozinha e cercada de gosmas nas paredes da nave. Então Bjorn reaparece. Ele está ferido, mas pronto para eletrocutar os passageiros indesejados. Não por muito tempo, infelizmente. O alien que parecia derrotado espirra um ácido poderoso no rapaz, dissolvendo sua bravura de forma permanente. Desesperada, Kay tenta se comunicar e Tyler responde. O corpo do alien se desdobra lentamente para fora enquanto ela tenta seguir as instruções do irmão. Finalmente a porta abre, mas Kay está tão afobada que corre em direção ao abismo e sofre uma queda feia. Ouvindo os gritos de sua irmã, Tyler não consegue mais se manter calmo. Sua presença é detectada pelos inimigos. Andy recomenda a fuga imediata. Mais rápido que os humanos, ele atinge a porta seguinte muito antes e aciona o fechamento. Tyler e Rain conseguem passar por pouco, mas Andy justifica sua atitude dizendo que foi um risco calculado. Dá para notar que Rain está começando a desconfiar de seu irmão sintético, duvidando de sua palavra e estranhando seu comportamento. Agora faltam apenas 30 minutos para a destruição da estação espacial. Kay começa a se recuperar, mas não pode se mover muito depressa porque o xenomorfo ainda está muito próximo. Com muito cuidado, ela chega até Tyler e Rain, mas há uma porta trancada entre eles. Percebendo que há vários aliens atrás de Kay, Andy se recusa a abrir passagem. Ele explica que se trata de uma emboscada e que as criaturas estão claramente esperando para atacar. Quebrando sua promessa, Rain revela que a amiga está grávida, mas nem isso amolece o coração artificial do androide. Como as chances de salvar a todos são muito pequenas, ele tem que escolher a opção que leva ao menor número de vítimas. Sem saber, ele está tomando a mesma decisão que traumatizou Bjorn. Tyler assiste horrorizado a sua irmã sendo arrastada para longe pelos aliens enquanto Andy permanece impassível. Suspeitando o pior, Rain pergunta a ele qual é a sua diretriz principal. Para seu completo horror, ele diz que sua missão é defender os interesses da empresa. Encurralados entre dois tipos de ameaça, o jovem casal não tem outra escolha a não ser obedecer Andy. Ele os leva ao cerne do módulo Rômulo, onde Rook fala com eles através das telas dos terminais. Ele diz que as colônias estão passando por diversos problemas que só se agravam a cada década. A única forma de salvar todas essas pessoas, sem falar no lucro da empresa, é aprimorar a sua composição biológica. Após o trágico incidente com a Nostromo, a equipe de Rook concluiu uma série de experimentos antes de ser dizimada pelo próprio objeto de estudo. Eles sintetizaram um micro-organismo capaz de transformar o corpo humano em algo quase tão perfeito quanto os xenomorfos. Agora só falta levar os frascos até o pessoal da empresa Jackson's Star. Para isso, Andy precisa da ajuda de Tyler e Rain. E apesar das diferenças entre eles, a proliferação de aliens no interior da Renessância ainda é um inimigo em comum. Por isso, o androide concorda em emprestar algumas armas ao par de humanos. Lembrando que só devem puxar o gatilho em último caso. Um tiroteio espacial nunca é uma boa ideia, mas nesse caso pode até acabar num banho de ácido. Saindo da central, o trio chega a um corredor que está literalmente forrado de casulos pegajosos. Escolher outro caminho é a decisão óbvia. Mas assim que eles dão meia volta, Tyler escuta um som familiar e percebe que sua irmã está viva. Então ele corre rapidamente até Kay e a liberta do casulo. Andy vem logo atrás e pela primeira vez ele parece ter boas notícias. Kay ainda não foi infectada. Seu invasor não deve ter conseguido alojar a prole por conta do bebê humano que já estava se formando ali. Andy até oferece uma das injeções do composto molecular restaurador, mas Rain não confia tanto assim nos cientistas da Weyland-Yutani. Ela prefere levar a amiga até uma cápsula de criogenia e mantê-la em segurança até o retorno à colônia.
Infelizmente, o plano é interrompido por um ataque repentino. Tyler é capturado por um xenomorfo e não sobrevive ao confronto. Andy também sofre danos graves. Rain consegue levar Kay até o elevador, mas decide não subir com ela. Em vez disso, ela lhe dá instruções de como chegar a Kerbalin e acionar o piloto automático, direcionando a nave até o destino original, o planeta Ivaga. Kay concorda com o plano, mas começa a sentir muita dor assim que a amiga vai embora. Sem muitas alternativas, Kay decide tomar uma das injeções. Enquanto isso, Rain retorna às entranhas da estação espacial para salvar seu irmão. O androide não quer que ela remova o componente que o modificou porque sabe que o velho Andy vai reassumir o controle. Mas Rain se recusa a ajudar o novo Andy, e dessa forma consegue convencê-lo de que não há uma opção melhor para a empresa. Os alto-falantes avisam que faltam 10 minutos para a colisão. Andy desperta pedindo perdão a Rain, porém não há tempo para lágrimas. Eles ainda precisam sair dali antes do desastre e sem ser pego por nenhum alien. Quando Kay consegue cambalear até a nave, Rook está esperando por ela no visor de controle. Ele se apresenta como um amigo e se oferece para pilotar. Enquanto isso, Andy prova que está realmente de volta ao fazer trocadilhos sem graça. E dessa vez é uma de suas piadas sobre gravidade que salva o dia. Rain se lembra do gerador defeituoso que causou tanto estrago quando eles chegaram e decide usá-lo a seu favor. Tomados de surpresa, as criaturas não se seguram em nada e começam a flutuar sem rumo. Isso não só os transforma em alvos mais fáceis, como torna mais seguro puxar o gatilho. Rain então descarrega toda a munição nos xenomorfos. O sangue ácido se espalha no ar sem danificar a estrutura da estação de imediato. Como o elevador não funciona em gravidade zero, Rain e Andy são obrigados a flutuar ao longo do poço até a saída. Assim que eles começam, a perna de Rain é agarrada por um alien. Ela consegue se soltar, mas não atinge o topo antes que a gravidade volte. Em queda livre, ela é ironicamente salva pelo inimigo quando um tentáculo agarra sua cintura. Todo aquele ácido alienígena que se espalhou é despejado de uma vez no piso. Como eles estão no andar mais baixo da Renaissance, não demora muito até que a descompressão comece. Rain segura firme na escada de emergência enquanto o elevador varre os aliens rumo à sucção devastadora. O único que sobra é o que está bem ao lado dela. Ele está prestes a dar o bote quando Andy alcança a arma e salva sua irmã, comprovando um retorno definitivo à sua diretriz original. Os dois correm até a saída e se juntam a Kay. Seu alívio se transforma em terror ao reconhecer o rosto de Rook na tela. O voo está configurado para pilotagem remota. Rook ainda está na estação espacial e sabe que seu fim está próximo. Mas ele ainda conta com Andy para entregar as injeções aos representantes da empresa em Jackson's Star. Quando Rain reverte os controles para piloto automático, ele percebe que esse não é o mesmo Andy que ele treinou. Seus últimos momentos são de puro desespero, vendo que o tempo acabou e a grande estação espacial colide com o anel de rochas do planeta. Um momento depois, Rain decide reprogramar Andy. Em vez de sempre fazer o que for melhor para ela, ele agora deve pensar no que é bom para ambos. Agora tudo está bem e Rain se prepara para um sono de 9 anos até Ivaga. Mas de repente um alarme indica que há algo errado com Kay. Quando Rain abre a cápsula, sua amiga está aos gritos, pois a gestação está incrivelmente avançada. Rain assiste ao parto em choque, principalmente porque aquilo não é um bebê. Ela então agarra o recém-nascido e sai correndo, mas não consegue segurá-lo por muito tempo sem que o ácido corroa seus braços. Enquanto ela busca algo com que se defender, a coisa no chão começa a se abrir. Rain fica petrificada ao ver um bebê humano em meio à gosma. Ela tenta salvá-lo, mas o ácido perfura o piso onde quer que ele pare. Os efeitos na nave já são suficientes para interromper a pilotagem automática. Rain encontra o que parece ser um casulo vazio. Há pegadas muito estranhas no chão, como se algo tivesse saído dali andando. Na área das cápsulas, Andy está tentando ajudar Kay quando o recém-nascido aparece. Ele não é um xenoformo, mas está longe de ser humano. O ser ataca rapidamente o androide e em seguida segue até Kay, que para ele é sua mãe. Quando Rain retorna minutos depois, vê que Andy foi atacado e o alien está se alimentando com o corpo de Kay. Ela tenta congelá-lo, mas o truque não funciona dessa vez. Ela foge do local e percebe que seu último recurso é vestir o traje espacial e manter-se presa à nave, enquanto planeja um plano para vencer seu inimigo. De repente, ela é surpreendida pelo ser alien, que se aproxima para pôr um fim à jovem. Felizmente, antes do pior acontecer, Rain chuta o casulo contendo ácido e isso ocasiona a abertura de um enorme buraco para o espaço. Rain é imediatamente sugada para fora e, no processo, o ser se agarra a ela com firmeza, e atacando-a faz o visor de seu capacete trincar. Ela então descarrega toda a sua raiva naquele ser, o ejetando para o espaço junto à parte da nave solta, não o livrando da catástrofe. Rapidamente voltando para Kerbalin, Rain inicia a rota para o destino e então congela seu irmão androide Andy e a si mesma, pronta para recomeçar a vida em Ivaga.